militância do MST, na pessoa do João Paulo e do VEG. Quero também cumprimentar os parlamentares aqui presentes. Me perdoem para não me estender muito, fazê-lo nas pessoas dos deputados federais, o deputado Alfredinho, a deputada Juliana, o deputado Orlando Silva, o deputado João Daniel, Valmir Assunção, também o deputado Newton Tato, o deputado Carlos Alberto Rolim Zaratini, o deputado Ivan Valente, os deputados estaduais na pessoa do nosso querido Eduardo Suplicy, os nossos vereadores na pessoa do Nabil Bonduque. Eu trago aqui um abraço do presidente Lula. Ele estaria aqui, não fosse essa viagem para comemorar a derrota do fascismo, que hoje ele está em Moscou, nessa viagem internacional. Certamente ele estaria aqui e certamente estará no próximo ano para a próxima feira da Reforma Agrária. Eu quero dizer a vocês que o tema da Reforma Agrária é um tema ainda central na agenda brasileira. Alguns pensam, olhando a realidade brasileira, que o tema da Reforma Agrária não é um tema que esteja na agenda, está centralmente na agenda. E eu quero dar dois dados importantes para vocês. O INCRA, e aqui eu cumprimento o seu presidente César Aldrich, já cadastrou 120 mil famílias que estão em acampamentos no Brasil. E o que nós temos é uma demanda pela reforma agrária que se dá por três razões, na minha opinião. A primeira razão, pela forte concentração da terra. A segunda razão, pela mecanização acelerada. E terceiro, pelo abandono nos últimos 10 anos da questão agrária no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra, ela mede as mortes no campo. Em 2022 foram 500 mortes no campo. E agora, em 2025, dados do ano passado, foram 13 mortes no campo. Portanto, há um programa de reforma agrária e ele, sim, é fundamental para a diminuição das mortes do campo. Na verdade, eu me corrijo aqui nos dados, foram 47 mortes no campo em 2022 e foram 13 mortes no campo em 2024. Diminuiu 72% em virtude dos programas de reforma agrária e de mediação e de conciliação no campo brasileiro. Reforma agrária é um tema que vem de todo o processo de desenvolvimento do Brasil. Esse é um tema que a agenda política brasileira não enfrentou. E quando enfrentou, os presidentes caíram. A lei de terras veio antes da abolição da escravatura, para aprisionar a terra. A abolição da escravatura não resolveu o problema dos escravizados, lhes dando um lote de terra e máquina, como outros países fizeram. Quero aqui cumprimentar o Zé Dirceu, que está aí com nós, e a Luna Zaratina, que eu faço na nossa bancada municipal. Portanto, o tema da reforma agrária, todos os presidentes da República que enfrentaram esse tema foram derrubados. João Goulart foi derrubado, Lula foi preso, Dilma foi derrubada. Portanto, esse é um tema central, conflituoso e o tema que nós estamos enfrentando. O governo Lula 3 remontou o MDA, recriou o MDA, remontou o INCRA. Agora o INCRA está recebendo 700 funcionários. Nós tínhamos um orçamento de 700 milhões no primeiro ano. No segundo ano, passamos para 1 bi. No terceiro ano, passamos para 2 bi. Em termos de obtenção de terra, esse ano de 2025,
vai se equiparar aos melhores anos de reforma agrária da história do Brasil. Nós estamos entregando. O presidente Lula tem uma frase muito importante que é: o fácil já foi feito, ficou duro agora. Ficou aquele osso duro das fazendas caras em estados onde a terra é muito importante. E nós estamos enfrentando, retomando os programas de reforma agrária. Ontem lançamos aqui, depois de tensionar ao máximo o PRONAF, lançamos aqui um programa de financiamento da agricultura camponesa que não acessa o crédito e que pode agora, a partir desse programa, pegar crédito sem ter que retornar o crédito. Lançamos também um programa de apoio às cooperativas e retomamos o PA. 2 bilhões já foram investidos no PA, só esse ano 1 bilhão no PA. Em segundo lugar, reforma agrária. Em terceiro lugar, tensionamos ao máximo o PRONAF, triplicando o PRONAF B, que é o microcrédito. Já temos 67 mil famílias que entraram no Desenrola Rural. Gilmar, que foi uma das pessoas que sugeriu para a gente o Desenrola Rural, novo PRONAF A. Portanto, eu tenho 3 palavras para concluir minha fala aqui. A primeira palavra que eu tenho é que a gente não se esquece do bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, que foi um grito de guerra para tirar o presidente Lula daquela masmorra que ele foi sequestrado numa farsa judicial, anular a farsa judicial e levá-lo ao Palácio do Planalto. Viva o MST, que foi central nessa luta. Em segundo lugar, eu acho fundamental dizer que nós temos que libertar o orçamento da União das emendas parlamentares, que ele foi sequestrado pelas emendas parlamentares. Nós temos que fazer um gesto de recomposição do orçamento da União para as políticas públicas, porque esse período anterior, que o capiroto chegou e entregou o orçamento para ter governabilidade, nós temos que recuperar o orçamento para as políticas públicas. Em terceiro lugar, quero dizer aqui, muito importante, toda a crítica que for feita ao nosso governo é bem-vinda, porque o tempo é pouco, porque nós temos que meter o pé no acelerador da reforma agrária e porque o papel do movimento social é pressionar. Presto aqui uma homenagem a um amigo nosso que se foi recentemente, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que dizia: política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E o papel do movimento social é pressionar. E movimento que não pressiona é pelego. Movimento tem que empurrar o Estado, porque as desigualdades sociais tão profundas na sociedade brasileira só serão superadas com a pressão dos movimentos sociais. Viva o MST! Viva a luta pela reforma agrária! Que ela, sim, produz alimentos saudáveis para pôr na mesa do povo. E o povo trabalhador precisa da reforma agrária para ter alimento farto na sua mesa, que caiba no seu bolso e que não lhe cause nenhuma doença. Viva a reforma agrária, viva o MST e um abraço do presidente Lula para vocês. Muito obrigado.